Como você distingue eventos aleatórios de sinais de Deus? Como você saberá quando Ele está tentando se comunicar com você? Se você acredita ter ouvido a voz de Deus, qual é a sua prova? Quando Deus fala, Ele confirma com sinais, e é sua responsabilidade aprender a reconhecer sua voz e entender o que Ele está dizendo. Certas coisas acontecem após esse contato, e hoje vou compartilhar 5 evidências que você verá quando Deus estiver enviando um sinal. Essas 5 coisas são o que você precisa para confirmar se Deus realmente falou com você, além de aprender como responder de acordo com o que Ele está comunicando ou fazendo em sua vida. Sente-se e acompanhe enquanto eu revelo essas verdades profundas da Palavra de Deus. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que se inscreva, curta e compartilhe. Assim, você nos ajuda a sempre trazer vídeos novos. A mente humana é cheia de várias vozes, pensamentos próprios, o sussurro do diabo e a voz orientadora de Deus. Essas 3 forças desempenham papéis importantes na formação dos pensamentos de uma pessoa. O grande desafio é como distinguir a voz de Deus da voz do diabo ou de um pensamento aleatório. A solução é simples. A voz de Deus é geralmente acompanhada por um sinal. Quando Ele realmente está falando com você, certos acontecimentos confirmam isso, e é preciso prestar atenção para não confundir as coisas. Quais são esses sinais? O primeiro é que aquilo que você ouviu de Deus vai se alinhar com sua realidade física. Deus nunca mente, e se Ele falou que algo vai acontecer, isso acontecerá. Essa é uma maneira de diferenciar um verdadeiro profeta de um falso. Quando Deus fala por meio de um profeta, a palavra se concretiza. No entanto, quando um falso profeta inventa uma mensagem em sua própria mente, ela não se realizará. Isso está de acordo com Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 ao 22, que ensina que, se o que o profeta disser não acontecer, então Deus não falou por meio dele. Assim, quando você sente algo em seu espírito e isso ocorre exatamente como foi dito, é um sinal de que Deus está confirmando suas palavras. Embora você possa imaginar algo em sua mente, você não tem controle sobre o que acontece fora dela. Somente Deus pode fazer isso. Se o que você ouviu não se concretizar no mundo físico, então não foi Deus quem falou com você, podendo ser apenas um pensamento aleatório. Há muitos exemplos na Bíblia de incidentes importantes que foram sinais. Um desses casos está em Atos, capítulo 10, versículo 9 ao 30, onde o apóstolo Pedro, um seguidor de Cristo, subiu ao telhado de sua casa para orar. Após orar, ele sentiu fome, e enquanto preparavam a comida, Pedro entrou em um transe. Nesse estado, ele viu o céu se abrir e um grande lençol descer com répteis, aves e vários animais de 4 patas. Uma voz lhe disse para se sentar e comer. No entanto, Pedro se recusou, afirmando que nunca havia comido algo impuro, de acordo com a lei de Moisés. Mas a voz insistiu, dizendo que ele não deveria chamar de impuro aquilo que Deus havia purificado. Essa visão se repetiu 3 vezes, e Pedro acordou do transe, ainda refletindo sobre o significado da visão. Ele não sabia que um homem chamado Cornélio, um gentio, estava orando e buscando a salvação em Cristo. Quando 3 homens enviados por Cornélio chegaram e explicaram sua missão, Pedro entendeu o propósito da visão. Ele deveria pregar à família gentia sem hesitar. O que ele viu na visão se materializou na realidade. Outro exemplo está no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 ao 4, durante um período de fome extrema em Israel. A situação era tão desesperadora que as pessoas estavam comendo seus próprios filhos. O rei, incapaz de suportar mais a crise, foi até o profeta Eliseu com raiva. Eliseu então profetizou que no dia seguinte uma medida de farinha de qualidade seria vendida por apenas 1 siclo e 2 medidas de cevada pelo mesmo preço, significando que haveria tanta abundância de comida que todos poderiam comprá-la. Embora o rei e seu oficial não acreditassem na profecia, Deus a confirmou por meio de um sinal.
Ele usou 4 leprosos para realizar um milagre, e no dia seguinte, a profecia de Eliseu se cumpriu, exatamente como havia sido predito. Um sinal de que Deus falou com você é quando, após orar por um avanço, Ele lhe diz para não se preocupar e ficar tranquilo. Quando isso acontece e você vê essa manifestação no mundo físico, é um convite para continuar confiando nele. Guarde isso no seu coração. Quando o que você ouve se concretiza no plano físico, Deus está lhe mostrando um sinal. Outro sinal importante é quando um grande evento relacionado ao que você pediu a Deus acontece. Isso está ligado ao primeiro ponto, mas envolve um acontecimento significativo que responde à sua oração e resolve suas dúvidas. Esse evento demonstra que Deus tem o controle de todas as circunstâncias e declara sua vontade. Por exemplo, se você orou a Deus por orientação sobre seu casamento, talvez seu cônjuge tenha saído de casa, deixando você com as crianças. Ao orar, Deus pode orquestrar uma reconciliação, fazendo com que seu cônjuge retorne e peça desculpas, mostrando que Deus deseja que o relacionamento continue. Por outro lado, Ele pode não permitir que seu cônjuge volte por um tempo, indicando que essa é a sua vontade, e você precisa aceitar. Pode ser que você esteja orando pela cura de um ente querido gravemente doente. Embora você ore fervorosamente, Deus é soberano para decidir o desfecho. Se Ele escolher permitir que a pessoa se recupere, isso será um sinal de que Ele atendeu sua oração. No entanto, se Ele decidir levar a pessoa, isso também deve ser visto como a vontade dEle, um sinal de que Ele tem outros planos além do que você pediu. Além disso, você pode estar pedindo a Deus que o conecte com alguém que o ajude a cumprir o seu propósito. Então, você recebe um convite para um evento ou vê uma oportunidade online. Tome isso como um sinal de que Deus pode estar usando essa situação para conectá-lo ao seu ajudante de destino. Isso significa que um evento significativo aconteceu no Evangelho de João, capítulo 14. Em João, capítulo 13, versículo 21 ao 28, enquanto Jesus estava conversando com seus discípulos, ele de repente afirmou que um deles o trairia. Os discípulos ficaram confusos, e Simão Pedro pediu a João, o discípulo amado, para perguntar a Jesus quem seria o traidor. João se inclinou para Jesus e fez a pergunta. Jesus respondeu, dizendo que seria aquele a quem ele daria o pedaço de pão molhado no prato. Então, Jesus mergulhou o pão e o entregou a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse evento significativo foi a resposta direta à pergunta de João, mesmo que os outros discípulos não tivessem entendido o gesto de Jesus. João, no entanto, compreendeu que era a resposta de Deus. Portanto, seja muito atento enquanto ora. Quando um evento significativo parece estar relacionado ao seu pedido de oração, isso pode ser um sinal de Deus respondendo. Outro sinal importante é quando a palavra de Deus ensina uma verdade que você precisa aplicar em uma situação específica. Deus não espera que você apenas leia suas palavras e as ensine a outros. O objetivo da palavra é que você a internalize e haja de acordo com ela nas situações adequadas. Quando você lê a palavra de Deus, Ele espera que você a aplique corretamente no contexto da sua vida. Quando uma situação surge que corresponde àquilo que está na Bíblia, Deus espera que você se lembre e siga sua orientação. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículos 53 e 54, Jesus disse que poderia pedir ao Pai que enviasse mais de 12 legiões de anjos para protegê-lo. No entanto, ele sabia que isso não estaria de acordo com as Escrituras, que previam que ele seria capturado e crucificado. Mesmo tendo o poder de chamar ajuda divina, Jesus sabia que era necessário que as Escrituras se cumprissem. Isso foi um sinal de que a palavra de Deus estava se concretizando. O apóstolo Paulo também ensinou uma importante verdade em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 13. Quando os coríntios perguntaram se era permitido comer alimentos sacrificados aos ídolos, Paulo explicou que, como cristãos,
Sabemos que não existem outros deuses além do Deus vivo. Portanto, comer comida oferecida a ídolos não tem implicações espirituais, pois são apenas alimentos. Para alguém que entende essa verdade, ele é livre para comer. Porém, Paulo também destacou que nem todos têm esse entendimento. Se algumas pessoas comem alimentos sacrificados aos ídolos, podem sentir que estão participando da adoração a esses deuses, porque ainda consideram esses ídolos como divindades. Para essas pessoas, o apóstolo Paulo aconselha que é melhor não comer. Alguém que tem conhecimento da verdade não deve comer em um templo de ídolos, por respeito aos irmãos com consciência mais fraca, pois isso pode enfraquecer a fé deles em Jesus. Eles podem se sentir mal ao ver uma pessoa de fé envolvida em algo que parece ser adoração a ídolos. Paulo conclui que, se comer carne sacrificada aos ídolos faz seu irmão ou irmã tropeçar, é melhor abster-se de comer. O ponto aqui é, se você conhece a palavra de Deus e sabe que os alimentos sacrificados aos ídolos não têm nenhum significado espiritual, você está livre para comer. No entanto, se isso causar escândalo ou enfraquecer a fé de um irmão, é um sinal de que você deve se abster. Portanto, é importante aplicar a palavra de Deus corretamente em cada situação. Outro ponto importante é que quando certos acontecimentos ocorrem, o efeito em si pode ser um sinal de Deus. A Bíblia nos ensina a regra de causa e efeito. Suas ações geram consequências. Por exemplo, o livro de Provérbios diz que a consequência da preguiça é a pobreza. Se alguém se recusa a trabalhar duro, o resultado será a falta de recursos. Da mesma forma, a Bíblia ensina: dai e vos será dado, ou seja, sempre que você oferece algo, algo maior virá em seu retorno. Isso reflete a lei da semeadura e da colheita. Quando você vê alguém tomando um caminho que a Bíblia já descreveu como perigoso, é um sinal de que a pessoa colherá os frutos negativos de suas ações. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Então, independentemente de quão inteligente a pessoa seja, Deus já avisou sobre as consequências do pecado. Se alguém não se arrepende, a morte espiritual está próxima. Por isso, é importante observar seus próprios passos e prestar atenção ao que a Bíblia diz sobre certas áreas da vida. Um exemplo importante disso é o retorno de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais de seu retorno, e ele explicou como reconhecer esses sinais, destacando a importância de observar o que está escrito nas Escrituras sobre eventos futuros. Jesus explicou aos discípulos os eventos que aconteceriam antes de seu glorioso retorno à Terra. Ele disse que, ao começarmos a ver esses sinais, devemos saber que sua volta está próxima. Agora que muitos desses sinais estão se manifestando, devemos manter nossa salvação com temor e reverência, pois o retorno de Jesus está cada vez mais próximo. O quinto ponto importante é que os sinais de Deus sempre trazem clareza e nunca causam confusão. Essa é a essência de tudo o que Deus faz. Ele não é um Deus de desordem, mas de ordem. Ele sempre conduz seus filhos por um caminho claro e direto. Deus não dá sinais que são impossíveis de compreender. Se ele dá um sinal, ele também trará a interpretação necessária para que você entenda o que ele quer dizer. Por exemplo, quando o anjo anunciou a Maria que ela ficaria grávida e daria à luz um filho, ela ficou perplexa, perguntando como isso poderia acontecer, já que nunca tinha estado com um homem. Mas o anjo não a deixou confusa. Ele explicou como ela conceberia e detalhou os eventos que aconteceriam. É assim que Deus age. Ele sempre esclarecerá tudo o que você precisa saber. Se você vê um sinal e não consegue entendê-lo, provavelmente não veio de Deus, pois ele não é o autor de confusão. E se você precisar de sabedoria para discernir assuntos espirituais, a Bíblia nos encoraja a pedir a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5.
Nos lembra que se alguém precisar de sabedoria, deve pedir a Deus, que a concede generosamente a todos, sem reprovações, e essa sabedoria será dada. Você precisa pedir e Deus lhe dará. É importante entender quais sinais você pode esperar de Deus. Ele é capaz de realizar sinais e maravilhas, verdadeiros milagres. No entanto, ele os realiza de acordo com sua vontade. Embora seja correto orar por esses sinais quando precisar, você não deve pressionar ou questionar Deus se eles não ocorrerem imediatamente em sua vida, pois Ele os concede por sua graça. Os sinais que você deve sempre esperar de Deus são aqueles que confirmam sua palavra e fortalecem seu relacionamento com Ele. Quando você obedece a Deus, pode confiar que verá as recompensas dessa obediência. Quando começar a ver esses sinais, o que deve fazer? Primeiro, não duvide deles. Deus nunca promete algo que não vá cumprir, pois Ele não mente. Quando Ele fala e você vê um sinal, acredite nisso. Mesmo que seja um sinal negativo, aceite-o como parte do plano de Deus. Isso não deve abalar sua fé. Você deve continuar firme como sempre foi. Se, por outro lado, você ainda não viu os sinais, mas continua ouvindo sua voz, permaneça paciente. Os sinais se manifestarão no tempo certo. Se você está orando por um avanço e parece que sua situação está piorando, continue esperando em Deus, porque Ele responderá suas orações à medida que você se mantiver fiel. Lembre-se de que tudo o que você faz tem uma consequência. Se você viver corretamente, verá os sinais certos. Porém, se você se envolve em práticas más, não espere encontrar paz, pois a Bíblia diz que não há paz para os ímpios. Por outro lado, se você gosta de ajudar os necessitados, Deus ouvirá quando você clamar por ajuda. Portanto, viva de forma justa para que possa desfrutar dos benefícios de Deus. Além disso, mantenha uma vida de oração constante. Nunca se canse de buscar a presença de Deus e estudar sua palavra. Quanto mais você faz isso, mais Ele se lembrará de você e cuidará de tudo o que te preocupa. Continue buscando a Deus em seu lugar secreto, entregando sua vida a Ele, pois o cumprimento de suas promessas está próximo. Agora vamos orar. Pai, nos aproximamos de Ti com corações gratos por Tua palavra. Agradecemos por Tua bondade, misericórdia, graça e paz que tem nos sustentado dia após dia. Reconhecemos que sem Tua orientação e Tua luz estaríamos perdidos. Por isso, bendizemos o Teu nome, pois és fiel em todas as coisas e sempre presente nas nossas vidas, mostrando-nos o caminho. Obrigado por nos ensinar a discernir e confirmar a Tua voz, mesmo em meio às nossas dúvidas e incertezas. É um privilégio poder ouvir a Tua palavra e reconhecer os sinais que nos envias. Senhor, peço perdão por todas as minhas falhas. Sei que sou imperfeito e muitas vezes deixo de fazer a Tua vontade. Perdoa-me por todas as vezes em que agi fora dos Teus propósitos, por cada erro e por cada passo que dei sem buscar a Tua direção. Clamo por Tua misericórdia sobre todas as minhas deficiências. Que Tua graça me cubra e me mantenha firme nos Teus caminhos. Não permita, ó Deus, que eu caia em ciladas ou atraia sinais destrutivos para minha vida por causa da desobediência ou falta de sabedoria. Ajuda-me a reconhecer quando estou fora da Tua vontade e dá-me o desejo constante de estar alinhado com o que Tens preparado para mim. Senhor, concede-me o poder e a força para andar sempre na luz da Tua palavra. O salmista disse que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu creio nisso. Que a Tua palavra seja o guia que ilumina todas as minhas decisões e direções na vida. Tu tens falado coisas boas a respeito da minha vida, e confio que essas promessas irão se cumprir no Teu tempo perfeito. Que os sinais que confirmam a Tua palavra sejam evidentes na minha vida e que eu os reconheça e celebre cada um deles, sabendo que vem diretamente de Ti.
Se há algum impedimento para as minhas respostas, Senhor, envia os teus anjos para remover qualquer obstáculo espiritual que esteja me impedindo de receber o que já me foi prometido. Assim como Daniel orou e jejuou, e embora suas orações tivessem sido ouvidas, houve resistência espiritual que atrasou as respostas, mas tu enviaste o teu anjo guerreiro para lutar contra o príncipe da Pérsia. Faz o mesmo por mim, Senhor. Se houver qualquer oposição ou bloqueio espiritual que esteja tentando impedir as tuas bênçãos de chegarem até mim, peço que envies o teu exército celestial para abrir o caminho. Que nada me impeça de ver a manifestação completa das tuas promessas em minha vida. Ajuda-me, Pai, a tomar decisões sábias que estejam em harmonia com a tua vontade. Eu sei que para cada ação há uma consequência, e eu não quero fazer escolhas que me afastem de ti ou que atraiam resultados negativos. Ensina-me a viver de maneira justa e fiel, a fim de que eu sempre possa ver os sinais corretos em minha vida. Se eu cometer erros ou desviar-me, traga-me de volta ao caminho certo. Que eu sempre me lembre da tua verdade e que a tua palavra esteja profundamente gravada no meu coração. Que eu tenha a sabedoria necessária para entender as situações e aplicar a tua palavra corretamente em todas as circunstâncias. Eu também peço, Senhor, que tu me concedas a sabedoria espiritual para entender os teus sinais. Sei que em ti há uma sabedoria infinita. Se nos faltar sabedoria, devemos pedir a ti, que nos dá generosamente sem reprovação. Por isso eu te peço, dá-me a capacidade de discernir corretamente os eventos e situações que confirmam a tua palavra em minha vida. Que eu não fique confuso ou perdido, mas que eu possa ver claramente quando tu estiveres falando ou agindo. Ajuda-me a ser sensível aos teus sinais e a não ignorá-los ou descartá-los como coincidências. Sei que és um Deus de ordem e clareza, e tudo o que fazes tem um propósito. Quando tu enviares sinais, que eu os reconheça prontamente e haja conforme a tua vontade. Não quero ser teimoso ou arrogante, achando que sei mais do que tu ou que posso lidar com as coisas do meu jeito. Pelo contrário, desejo ser humilde e obediente, seguindo a tua direção em todas as coisas. Senhor, mantenha a tua presença comigo sempre. Que eu nunca perca de vista a importância de estar continuamente conectado a ti, buscando o teu rosto em oração e estudando a tua palavra. Quanto mais eu me aproximo de ti, mais tu me lembrarás das tuas promessas e aperfeiçoarás tudo o que diz respeito à minha vida. Não me deixes cair na indiferença espiritual, mas renova em mim o desejo ardente de te buscar a cada dia. Sei que a tua presença traz paz, sabedoria e orientação, e é nela que eu encontro segurança. Por fim, Senhor, peço que aperfeiçoes tudo o que me diz respeito, que tu concluas as promessas que fizeste a meu respeito e que eu veja a manifestação da tua bondade em todas as áreas da minha vida. Tu és fiel, e confio que, enquanto eu continuar te buscando e permanecendo no teu caminho, o cumprimento de todas as tuas promessas está próximo. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mais revelações da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.